caso da menina de 11 anos que fez um aborto no Brasil. O tema do aborto no Brasil está em evidência por tantas coisas que têm acontecido. Inclusive, estranhamente, no Brasil, o aborto tem sido colocado como soluções, enquanto no mundo inteiro esse tema tem sido levado como um problema, né? A gente observa, por exemplo, a decisão recente da Corte Americana impedindo a realização de abortos em vários locais nos Estados Unidos. Mas vamos falar um pouco sobre esse caso do aborto no Brasil. Opinião aqui do Sem o Véu. Se inscreva no canal aqui embaixo, curta, compartilhe, ative o sino da notificação e acompanhe a nossa programação aqui na Sem o Véu. A Bíblia vai dizer no Salmo 42, versículo 7, do 7 ao 9, tem um texto muito interessante. O texto fala que um abismo chama outro abismo. E quando a gente vê esse caso desse aborto da menina de 11 anos no Brasil, nós começamos a observar algumas coisas que talvez sejam um tanto quanto estranhas e que estão acontecendo no Brasil, né? Pensemos na complexidade que esse caso traz. Por exemplo, eu trago aqui a opinião do delegado Alisson Rocha, delegado titular da Delegacia de Tijucas. Em entrevista que ele deu à CNN, ele fala alguma coisa que é interessante. Como lidar com esse caso? Por exemplo, o artigo 217-A do Código Penal diz que estupro de vulnerável, que nesse caso do aborto da menina de 11 anos, é considerado quando um menor de 14 anos tem relação sexual com uma outra pessoa. E, neste caso, independente de consentimento. Então, observemos o que o delegado Alisson Rocha fala. Eu abro aspas para ele nesta nossa oportunidade. Ele diz: o que saltou aos olhos foi que, no geral, houve uma relação de afeto entre dois. Houve uma premeditação para o lado da atividade sexual em comum acordo. Havia consentimento. Em regra, os dois praticaram as condutas com ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, do artigo 217-A do Código Penal, melhor dizendo, diz o delegado, fecha aspas aqui a palavra do delegado. O que eu estou querendo dizer aqui é que a imprensa está dizendo para você que houve estupro de vulnerável, por isso houve o aborto. Só que estupro de vulnerável de quem? Uma vez que o Código Penal, ele diz no artigo 217-A que qualquer ato sexual entre menor de 14 anos, que envolva menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Então, o que o delegado está dizendo aqui é que há estupro de vulnerável tanto por parte do garoto de 13 anos, do adolescente de 13 anos, quanto por parte da menina de 11 anos. Então, o que o delegado está dizendo é que ambos cometeram o mesmo ato infracional. Logo, aqui a gente já começa a descer, né? Colocar por terra todos os argumentos que são colocados para justificar tal ato, que foi este ato do aborto cometido baseado em um crime. Crime de quem? Né? Pense comigo, crime cometido por quem, se ambos estão colocados no mesmo código que ali é exposto do Código Penal, no mesmo artigo que é exposto do Código Penal. Outra coisa que me chama a atenção é um abismo chama outro abismo. Se um abismo chama outro abismo, a gente precisa pensar em quê? É muito bonito quando a gente vê, porque o que está acontecendo aqui? O caso que nós estamos vendo é o caso de uma criança e um adolescente. O ECA diz que adolescente é acima de 12, criança é abaixo de 12. Então a menina é criança e o rapaz é adolescente. Nós estamos vendo um caso tremendamente horrível, né, de uma relação sexual entre uma criança e um adolescente. E a gente agora tá achando absurdo. Só que a pergunta que eu faço para você aqui na opinião desse vídeo da Sem o Véu é por que a gente não acha absurdo quando as crianças estão sendo sexualizadas nas dancinhas do TikTok? Por que a gente não acha absurdo quando as crianças estão em suas fases bem precoces cantando
vai malandra, né? Balançando o bumbum. A gente acha bonito isso, não é? Acha bonito a erotização das crianças, a gente acha bonito a sexualização precoce das nossas crianças e adolescentes, mas quando a gente vê os reflexos disso na sociedade, a gente chama de estupro de vulnerável e a gente acha que então o mais correto seria cometer o aborto para poder tentar sanar um problema que na verdade está sendo criado por toda a sociedade. A opinião da Sem o Véu é de que neste caso específico existem 3 vítimas. Uma vítima que é um menino de 13 anos, um adolescente de 13 anos, que na verdade está sendo colocado a ele uma cultura social, aquilo que está sendo visto na sociedade está sendo impregnado em sua mente. Nós vimos uma segunda vítima, que é a criança de 11 anos, que ficou grávida e que foi extremamente, digamos assim, mal dirigido a questão dela. Evidentemente, não estamos aqui para dizer que foi bem dirigido, que não foi internada, permitir que aquela criança ficasse internada foi realmente algo que não foi legal. Outra vítima ela, e tinha uma terceira vítima, o bebê que estava no seu ventre. A diferença entre as 3 vítimas é que uma delas não teve opção de viver, enquanto as outras ainda conseguem, vão conseguir estruturar suas vidas com dificuldade, com luta, colhendo os frutos deste mal que a sociedade, infelizmente, deixou repousar sobre eles, mas, infelizmente, para uma delas, não teve opção de vida, não teve opção de segmento. Para uma delas, para uma das 3 vítimas, só restou a morte. Então pensemos sobre isso, essa é a minha opinião aqui na Sem o Véu, nesse vídeo que vamos estar subindo, e que você possa refletir. Um abismo chama outro abismo. Tudo que nós estamos vendo é reflexo de uma sociedade que tem lidado muito mal com alguns assuntos, inclusive com assuntos que a gente acha que são normais e naturais. Crianças com erotização precoce, músicas que realmente trazem situações que são extremamente desagradáveis para as nossas crianças e adolescentes, e a gente bate palma para tudo isso. Mas quando a gente vê o reflexo de crianças que deveriam estar na escola e pensando em outras coisas e consensualmente praticando esse tipo de ato, a gente percebe que a nossa sociedade de alguma forma está errando em algum ponto e a gente precisa rever os nossos conceitos. Essa é a minha opinião. Grande abraço, fiquem com Deus e se inscreva aqui antes de sair, tá bom?